E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E aqui eu vou fazer uma sequência de 3 aulas, onde vamos explorar mais sobre o hemograma, certo? Este exame que é um dos mais solicitados, um dos mais requisitados. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre a série eritrocitária. Quais parâmetros a gente vai ter para mensurar e medir ali toda a série vermelha do paciente. Depois vamos fazer um vídeo sobre a série leucocitária e também sobre a minha série plaquetária, ok? Então, sequência de 3 vídeos ensinando vocês a entender melhor o que mede o hemograma, quais parâmetros ele traz ali pra gente, tá? Então é o seguinte, vamos começar falando sobre a série eritrocitária, a conhecida série vermelha ali do meu hemograma, tá? Veja bem, quando a gente falar sobre hemograma, ele sempre será o exame mais solicitado de qualquer consulta médica. E eu falo que em qualquer lugar do Brasil o hemograma ele sempre será o exame mais requisitado. Porque ele é um exame para dar um pontapé inicial. Ele é um exame para dar um start inicial na investigação daquele paciente. Claro, existem centenas de outros exames, ok, mas o hemograma, o médico sempre pede ele, independentemente se você trabalha em um laboratório particular ou se você trabalha em um laboratório hospitalar, eu tenho certeza que o hemograma é o mais solicitado. Porque a partir dele o médico vai vendo ali se tem como está a série vermelha, se tem uma anemia, outra situação, se esse paciente está ali tendo uma leucocitose, o motivo dessa leucocitose ou outras alterações que vão poder aparecer nesse resultado. Então, pessoal, o hemograma ele é o carro-chefe dos pedidos laboratoriais. Eu tenho certeza que você que vai ver esse vídeo já fez algum hemograma na vida, já viu algum parente, algum amigo fazer hemograma na vida e já se deparou com o resultado de hemograma. Tá? Então, vamos aprimorar como interpretar e o que cada parâmetro nos traz. Veja bem, quando eu falar de série eritrocitária ou série vermelha, é esses parâmetros aqui que eu vou fazer a avaliação. Eritrócitos, ou as minhas hemácias, glóbulos vermelhos. O que tem dentro da minha hemácia em praticamente 100% da quantidade? Hemoglobina. Tá? É uma proteína, certo? Ali eu vou ter uma ligação de oxigênio e vai fazer todo o transporte de oxigênio para os tecidos e o retorno de dióxido de carbono, onde vai ser eliminado. Troca gasosa, tá? Hematócrito, o meu conhecido HT, vamos falar mais sobre ele depois. Além dos meus índices hematométricos, VCM, HCM, CHCM e o meu RDW. Então, nesse vídeo a gente vai abordar um pouco mais sobre esses parâmetros, esses elementos que vão fazer parte da minha série eritrocitária, ok? Veja bem, pessoal, primeiro parâmetro, hemácias, ou os meus eritrócitos. Atenção, os valores de referência que eu deixar nesse vídeo é apenas para nortear, para vocês terem noção um pouco de como essas referências são. Vai variar de lugar, de região, de equipamento, não se apeguem a valores fixos, porque isso vai variar de população estudada e outras coisas também que podem influenciar nessas referências. As hemácias, elas vivem ali em média, vou até riscar aqui, ó, 120 dias, tá? Elas são formadas lá na medula óssea, a primeira célula ali, eu tenho o meu blasto que vai se diferenciar e vai virar um proeritroblasto. Então esse proeritroblasto vai sofrer uma série de amadurecimentos até ele chegar na minha hemácia. Então isso vai fazer, esse processo demora mais ou menos ali 120 dias. Tá? Perdão, esse processo demora 8 dias e a hora que a hemácia
tá na circulação, ela vai demorar mais ou menos 120 dias para ser fagocitada, eliminada. Então, o sistema fagocitário ali do organismo, ele vai acabar eliminando essa hemácia, tá? Então, as hemácias são ali responsáveis, né, juntamente com a hemoglobina, de fazer todo esse transporte de oxigênio para os meus tecidos, ok? Como falei, a hemoglobina, qual que é a principal função da hemácia? Transportar oxigênio aos tecidos e retornar dióxido de carbono do tecido para o pulmão. A hemoglobina ela precisa de um veículo, é onde a hemácia entra. Tá? É onde a hemácia entra. Então, a hemoglobina ela é o que nós chamamos de uma cromoproteína. Por que cromo? Cromo é cor. É uma proteína, galera, que dá cor à hemácia. Porque juntamente ali tem ferro incorporado. Ok? Por isso que o nosso sangue é da cor que é. Tá? Então a função principal da hemoglobina é essa. De fazer esse transporte, claro, juntamente com a hemácia, como eu falei. É como se a hemácia fosse um veículo, um carro. Tá? E ela ali vai levar esse oxigênio para os tecidos. Coloquei uma referência de 12 a 18 gramas, porque aqui, repito, não se apegue. Eu juntei a referência mais ou menos das duas populações, população masculina e feminina. Tá? Geralmente, a população masculina, ela tem uma referência maior, porque geralmente o homem tem mais massa muscular que a mulher. Então a série vermelha, a série eritrocitária, a tendência é que ela seja um pouco mais elevada em relação à população feminina. Faça um comparativo. Pega o resultado, às vezes, de um homem de 40 anos, de 35 anos, e uma mulher também da mesma idade. A tendência é que o homem, claro, tenha valores um pouco mais elevados. Então, a função da hemoglobina é esse transporte de oxigênio. Eu tenho meu hematócrito. O que é o hematócrito? Ele é a porcentagem de células vermelhas, ou seja, de hemácias, em comparação ao meu sangue total. Aí você fala, nossa, João, como assim? Ficou difícil. Veja bem, pessoal. O meu sangue, quando eu falo de sangue total, é uma junção da parte celular de células, juntamente com o plasma. O plasma ele é quase que 100% constituído de água. Então, nesse meu plasma, eu vou ter proteínas, água, aminoácidos, tá? Todos esses elementos. Então, quando você ouvir falar desse termo, é sangue total. Então, o sangue total, ele é o sangue como um todo, juntando a parte celular e a parte do plasma. Isso é o sangue total. O hematócrito, ele vai me medir a quantidade de hemácias que eu tenho dentro do meu sangue. Aqui fica mais fácil entender. Olha só. Quando eu centrifugo esse tubo, olha aqui as minhas hemácias indo para o fundo. Então elas vão ficar nessa região. O resto é plasma. Então o paciente ali com HT de 45%, o que isso quer dizer? Que do sangue total dele, de 100% dos elementos que existem no sangue dele, 45% é correspondente a hemácias, ou seja, HT de 45%. É isso. Sem segredos. Quando esse paciente tem uma anemia, o HT dele vai ir lá para baixo. Claro, a depender da intensidade da anemia. O HT dele vai embora, descer. Exemplo, o paciente tem um HT de 20%. Ou seja, de 100% de elementos do sangue dele, 20% é hemácias. São eritrócitos, são glóbulos vermelhos. O resto é plasma, é água. Tá? Então isso mostra que esse paciente tem uma anemia. Só para vocês terem ideia, eu já peguei pacientes às vezes com HT de 5%, de 3, não, 3 não. Mais de 5, de 6, de 7, várias vezes. Então isso mostra que de 100%, 7, 8% era só hemácias, o resto era plasma. Tá? Uma anemia
extremamente violenta e intensa. É isso que vai medir o meu HT, certo? E eu também tenho os meus índices hematimétricos. Primeiro índice, VCM, volume corpuscular médio. Aqui vai corresponder, pessoal, ao volume médio de uma população de hemácia. Tá? Veja bem, as minhas hemácias, elas têm um tamanho que geralmente mede, ó, de 80 a 100 fentolitros. Essa é a unidade de medida das minhas hemácias. Fentolitros, FL. As minhas hemácias, elas precisam ter um tamanho padrão, que geralmente entra nessa faixa que eu mostrei para vocês. Tá? Esse é o VCM, volume corpuscular médio. Ok? Então esse meu VCM vai medir o tamanho médio das minhas hemácias. É isso que o VCM vai mensurar. E ele é um dos índices melhores para avaliar o tipo de anemia a nível de tamanho que eu tenho. Eu posso ter hemácias normocíticas, como eu falei, VCM de 80 a 100 fentolitros. Eu posso ter hemácias microcíticas, ou seja, pequenas, hemácias pequenas, com VCM menor que 80 fentolitros. E hemácias macrocíticas, tamanho aumentado, onde eu vou ter um VCM acima de 100 fentolitros. É isso, tá? É isso que o VCM vai mensurar, ele vai medir o tamanho médio das minhas hemácias, tá? Eu vou ter também o HCM, pessoal, hemoglobina corpuscular média. Ela corresponde ao peso médio de hemoglobina em uma população de hemácias. Veja bem. Imagina que eu pegue imagina um saco de suco, sabe esse suco em pó? Imagina que aquilo é hemoglobina, o suco em pó. Eu vou pegar, vou rasgar e vou colocar num copo d'água. Esse pó, ele tem um peso. Então é isso que a minha hemoglobina corpuscular média vai mensurar. O peso médio, tá? O peso médio. Então eu pego lá, jogo esse pozinho, imagina que a hemoglobina tem um pó, que seja um pozinho dentro da hemácia. Se eu pegar essa hemácia e rasgar, vai cair numa balança. E aí eu vou pesar a minha hemoglobina. Então o HCM pesa, ele mede o peso médio da hemoglobina em uma população de hemácias. E o meu CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Aqui já não é peso, é concentração. É saturação interna dessa hemoglobina. Essa hemoglobina ela pode estar bem concentrada ou não. Isso influencia também, por exemplo, o tamanho de hemácia. Uma coisa é 10 gramas de hemoglobina numa hemácia de tamanho normal. Outra coisa é 10 gramas de hemoglobina numa hemácia maior ou menor. Então isso pode mudar a minha saturação, a minha concentração. Tá? Isso também é um parâmetro muito bem mensurado ali na minha série eritrocitária, no meu CHCM. Ok? E o nosso último parâmetro é o meu RDW, que ele mede a variação de tamanho das minhas hemácias. O ideal, galera, é que as minhas hemácias sejam muito parecidas de tamanho entre si. Quando eu não tenho quando eu tenho uma variação maior, aí eu vou ter um RDW aumentado. Tá? Ah, João, o que é o RDW? Ele vai medir a variação de tamanho entre as minhas hemácias. E quando elas ultrapassam ali a minha normalidade, eu vou chamar isso de anisocitose. Anisocitose. Ok? Anisocitose é a variação de tamanho maior entre as hemácias. Quanto mais variação de tamanho eu tenho, maior será o meu RDW. Olha a referência ali para te dar um norte. Já peguei RDW de 30%, 32%, onde o paciente tem uma variação
muito gigante de tamanho de hemácias. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Esses foram os índices hematimétricos que a gente pode apresentar, tá? Na série eritrocitária. Então, essa é a série vermelha. É esses os parâmetros que você tem que interpretar. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, me segue também. Me segue lá no Instagram, @JoãoCalamaresBiomédico, tá bom? Que lá eu tô todo dia também trazendo mais conhecimento laboratorial para analistas e profissionais de laboratório. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a série leucocitária. Um abraço, galera, e até mais.